Agora, gravando, bom dia, pessoal. Vamos iniciar, então, hoje aqui, dia 4 de junho, nossa monitoria de fundos e previdências. Vamos utilizar o chat, né, para a gente esclarecer nossas dúvidas. Eu vou passando aqui os exercícios, vou dar um tempo para que vocês possam resolvê-los, e aí daí a gente parte para a resolução, tá? Tragam as dúvidas aí, coloquem no chat. E o importante aqui para mim é que vocês coloquem a resposta no chat para eu entender até o quanto que vocês estão por dentro ou não sobre aquele assunto, tá? Para que eu possa apoiá-los aí, tá bom? Então, a participação de todos é importante aí no dinamismo da monitoria, tá bom? Então, vamos começar aqui com o primeiro exercício. E aí vocês vão colocando para a gente aí as respostas no chat. Tá certo, Marcelo. Boa, Glicéria. Bacana aqui. Gente, então, vamos falar desse exercício aqui. Então, a resposta correta, de fato, é a letra C, tá? O exercício pergunta, é função do gestor do fundo de investimento? Então, letra A, ser responsável legal do fundo perante os investidores e a CVM. Então, essa é uma função do administrador, não é do gestor. Letra B, cuidar da posição do fundo. Ok, essa é do gestor. E fazer marcação do mercado? Não. A marcação do mercado é feita pelo administrador. Letra C, selecionar, comprar e vender ativos do fundo conforme a política de investimentos. Ok, função aí do gestor. Letra D, ser responsável por eventuais perdas que o fundo possa vir a apresentar. E aí a gente traz aí que o próprio cotista ele vai ser responsável, ele vai ter que responder com recurso, né, no caso de prejuízo aí de saldo negativo no fundo. Então, aqui a alternativa correta é a letra C, selecionar, comprar e vender ativos do fundo conforme a política de investimento, tá bom? Algum ponto aqui, pessoal? Então, vamos para a segunda questão. Boa aí, estão colocando a resposta rápida. Não estou falando que vocês estão estudando bem? Ayan. Tem alguns usuários aqui, gente, que não estão com o nome, tá? Então, eu não sei quem são as pessoas. Então, boa aí, Rayan, Danilo, Daiane, Glicéria, Ítalo. Essa é fácil, né, gente? Se cair essa questão, e como diz o Davi, né? Levanta a mão para o céu e vamos agradecer a Deus, tá? Porque, de fato, aqui, um fundo de investimento depende da deliberação à Assembleia Geral de Cotistas. É certo. Então, o que não depende da Assembleia de Cotistas aqui, pessoal? E aí vocês responderam aí de forma correta. Letra B. Não depende da Assembleia Geral para decidir sobre redução de taxas de administração, performance ou custódia. Então, isso aqui o administrador ele pode decidir sem a presença da Assembleia. Agora, letra A, substituição do administrador, gestor ou custodiante do fundo. Letra C, alteração da política de investimentos do fundo. E letra D, emissão de novas cotas no caso de fechamento de fundo. Então, essas três alternativas elas dependem da Assembleia Geral de Cotista, tá? E tem uma questão que pode ser perguntada na prova em relação à contratação, tá? A contratação do gestor, ela não depende de Assembleia. Isso aí o próprio administrador ele contrata o gestor, porque quando o fundo ele é constituído, o próprio administrador contrata o gestor. Agora, ao longo do período, se precisar substituir o administrador ou o gestor ou qualquer pessoa, aí sim precisa da Assembleia Geral, tá? Então, para contratar, não precisa da Assembleia, porque isso é no momento da constituição do fundo. Mas para substituir, é necessário sim a Assembleia Geral de Cotistas, tá bom, pessoal? Deixa eu ver aqui no chat se tem alguma dúvida. Tá tudo certo, todo mundo acertando agora com índice de eficiência aí de 100%. Muito bom, tá, gente? Bom, vamos lá. Gente, fundos relativamente é um assunto fácil, assim, é um dos mais fáceis da prova, tem bastante questão, uma média de 12, 13 questões, e se aí, como o Davi fala, se a gente conhece o conceito, a gente aplica o conceito, tá? Os exercícios, muitas vezes, eles trazem para a gente novas informações, por isso que é importante fazer muito exercício. Então, uma coisa é a gente ver a teoria, outra coisa é aplicar aquela teoria nos exercícios. Por isso que a gente vai diversificando os exercícios. Nós estamos vendo alguns exercícios, né, modelos de exercício hoje,
nós vamos ver outro modelo de exercício na semana de aprovação nos simulados, tá? Então, por isso que é importante fazer. Vamos para a terceira questão. E aí eu deixo que vocês vão respondendo aí para a gente, tá? Já tem gente até que já respondeu aí. Bora, então? Um fundo de investimento pode aplicar em títulos emitidos por instituições privadas, desde que respeitando o limite por emissor. Então, aqui, pessoal, a gente tem um limitador de quantidade, né, de percentual que pode ser aplicado em fundos por instituição privada. E, neste caso aqui, a resposta certa é a letra C, instituição financeira é no máximo 20%, e instituição não financeira é no máximo 10%. Tá? Esses dois limitadores, é importante que vocês saibam que essa questão pode cair na prova. Tá? E aqui é importante a gente entender por que é constituído um limite, né, para títulos emitidos aí por empresas privadas, exatamente para a gente mitigar o risco de crédito, né, gente, que é o risco de calote. Então, por isso que a gente tem esse limitador aí quando a gente fala de instituição financeira e instituição não financeira, instituições privadas. Quando a gente pensa aqui em títulos da União, de uma forma geral, a gente pode usar aí até 100%. O limite é para a instituição privada, ok? Tudo bem aqui, pessoal? Me dê só um ok no chat se está tudo certo até agora. Show. Bacana, bacana. Então, vamos em frente aqui. Vamos em frente que eu quero ver vocês hoje tirando 100% de acerto, hein, pessoal? Bora lá, questão 4. Isso, Diegão. Show, Glicéria. Pessoal, esse exercício também é um exercício relativamente fácil, tá? E aqui é o seguinte. Uma pessoa jurídica tributada pelo lucro real fez aplicação em fundo imobiliário e recebe dividendos 4 meses depois. De quanto será o IR? Então, aqui está tudo certo. A gente sabe, nós já sabemos que para o fundo imobiliário o imposto de renda é fixo de 20%, certo? Beleza. O que a gente precisa ficar atento aqui, letra B, a resposta certa, parabéns aí, tá? Todo mundo acertou. O que precisa ficar claro para a gente no fundo de investimento é que a gente tem alguns critérios que podem trazer a isenção desse imposto de renda. Então, a resposta certa era a letra B. Mas poderia ser a letra A? Poderia. Mas se atender estes critérios que estão aqui para vocês. Então, olha só. Fundo de investimento, o IR é fixo de 20%. Tanto para o ganho de capital, que são a valorização das cotas, como para o rendimento, que são os aluguéis. Para o rendimento, que são os aluguéis, que a gente está chamando aqui de dividendo, a gente tem uma regra que o contribuinte ele pode ficar isento se ele atender a 4 critérios simultâneos, tá? Então, ele deve ser pessoa física, que não é o caso desse exercício, aqui é pessoa jurídica, então ele deve ser PF, o fundo tem que ter mais de 50 cotistas, o cotista não pode ter mais de 10% das cotas e o fundo tem que ser negociado em bolsa ou balcão. Então, tem que atender esses 4 critérios para que o rendimento, que são os aluguéis, fiquem isentos de imposto de renda. Então, esse é um caso de exceção, é um critério onde o contribuinte pode ser beneficiado. Então, é importante ficar claro para todo mundo que existe essa possibilidade, tá certo? Se atender aí os 4 critérios. Tudo bem, galera? Todo mundo ciente disso aqui? Não tem nada no chat, então nós vamos seguir. Vamos agora para o 5º exercício. Agora é um exercício de cálculo, tá, gente? Vamos fazer juntos, então, pessoal, para a gente poder corrigir. A resposta correta, que a maioria acertou, tá? De fato, ela é a letra D, 4.875 cotas, tá bom? Então, vamos ver qual que é o racional desse exercício. Bom, aqui, se alguém precisar, eu faço aqui na HP, tá, gente? Então, vamos mostrar aqui no quadro e aí a gente, se alguém precisar, quiser, me fala aqui no chat, eu faço na HP, tá? Então, o primeiro ponto aqui, pessoal, em janeiro,
de um determinado ano, o senhor Teodoro fez um aporte de 50 mil em fundo de renda fixa de longo prazo. Tá? Então, esse ponto, essa informação é importante, longo prazo. Com o valor da cota de 10 mil cada cota. Então, na primeira fase do exercício aqui, eu vou descobrir quantas cotas o senhor Teodoro comprou. Então, eu vou pegar os 50 mil, enter, 10 divide, e vou achar que ele comprou 5 mil cotas. Bacana. No último dia de maio, né, que a gente tem lá o Come Cotas, segundo a marcação de mercado realizada pelo fundo, essa cota estava no valor de R$ 12, ocorrendo, então, a antecipação do imposto de renda. Nesse caso, com quantas cotas vai ficar o do senhor Teodoro? Então, se o senhor Teodoro comprou 5 mil cotas, ok. Então, no final de maio, no último dia de maio, a cota ela não estava valendo R$ 12. Então, se eu faço 12 vezes 5 mil, eu tenho que ele tem 60 mil reais no final de maio. Ou seja, eu comecei com 50 e fechei o final de maio com 60. Então, qual foi o meu ganho, André? 60 menos 50, eu vou ver aqui que o meu ganho foi de 10 mil reais. Tá? Bom, como o fundo ele é de longo prazo, e a gente já sabe que a alíquota de longo prazo do imposto de renda no Come Cotas é 15%, e se fosse de curto prazo, seria 20%. Então, aqui é importante a gente ter a informação do conceito para aplicar no exercício. Então, como o rendimento do senhor Teodoro foi de 10 mil, tirando os 15% de Come Cotas aqui agora, do imposto de renda, ele vai ficar com o resultado, um valor líquido aqui dos 10 mil de R$ 8.500. Ora, se ele começou com 50 mil e ele agora tem, então, um rendimento líquido, já tirando o imposto de renda de R$ 8.500, ele vai ficar com R$ 58.500 no final de maio. Dividindo por 12, que é o valor atual da cota, isso me dá um total de 4.875 cotas no final de maio. Pode ser também... Ô, Rayan, ok. Certinho também, pode ser dessa forma, tá? Tudo bem aqui, gente? Quem não acertou alguma dúvida, coloquem no chat para mim aí se ficou algum ponto, tá? Aqui existe mais de uma maneira de resolver, tá, gente? Eu fiz aqui da forma mais didática para o entendimento. Só que aqui eu posso economizar alguns passos se eu quiser, ao invés, por exemplo, de eu fazer aqui direto nesse 8.500, eu poderia fazer o contrário aqui para fazer um passo maior, mas eu acho que aqui a gente consegue ter uma forma mais didática e clara para entender o exercício, tá? E o Rayan colocou aí para mim uma outra forma que ele fez, que também dá certo, não tem problema nenhum, tá bom, gente? Então, aqui, basicamente, o exercício, você precisa entender quantas cotas ele tinha no início, quanto teve de rendimento, para eu tirar o imposto de renda do rendimento, e daí o que ficar líquido eu somo com o valor que eu tinha inicialmente e divido pelo valor da cota atual para eu ver qual é o total de cotas que eu tenho hoje, tá bom? Bom, já que está tudo bem, vamos para o exercício 6 aí, por favor, tá bom? Pessoal, vários aqui já responderam certo, eu só vi aqui uma resposta que não estava correta, tá? Então, para os fundos de investimento regulados pela instrução CVM 555, Código ANBIMA, e aqui, gente, o Código ANBIMA a gente tem que ler para poder pegar os pontos principais ali do que precisa ter lá no formulário de informações complementares, no regulamento, você entendeu? Para que a gente saiba o que precisa estar disposto em cada documento lá, tá? Então, isso aí, ela passa necessariamente por um pouco de decoreba, não tem jeito, tá? Porque ali não é um raciocínio lógico, são itens que eu preciso ir decorando. Então, o Código ANBIMA de Administração de Recursos de Terceiros exige que o formulário de informações complementares apresente resposta certa, letra A de aprovados, tá? Os fatores de risco da carteira de investimento dos fundos. Se vocês abrirem a apostila nesse assunto, vocês vão ver que a letra B, o público-alvo, o questionário detalhado do suitability e o histórico de decisões, eles não são exigidos estar lá no formulário de informações complementares, tá? Então, eu estou subindo para vocês aqui, eu peguei exatamente o trecho que está lá na apostila,
onde ele mostra o que é necessário estar no formulário de informações complementares, e a resposta é exatamente a primeira informação que está aqui. Olha, tem que ser colocado lá no formulário qual que é a exposição dos fatores de risco inerente à composição da carteira do fundo. Portanto, é a letra A de aprovados, a questão 6. Tudo bem aqui, gente? Quem errou, tá ok? Não, aqui depende de um pouco de decoreba para a gente saber o que pede e o que não pede em cada documento lá dos fundos, tá? Segundo o código da Anbima. Questão 7. Também é uma questão muito fácil, tá? Mas é uma questão que pode cair. Bom, a maior parte das pessoas já subiram com a resposta. Ok. Beleza. Tudo bem, Ítalo? Então, vamos lá. Qual é o objetivo da marcação ao mercado segundo o Código Anbima de Administração de Recursos de Terceiros? Então, a resposta correta, pessoal, é a letra B, evitar transferência de riquezas entre cotistas, tá? Quando vocês viram lá o assunto de marcação ao mercado com o Davi, e também está lá na apostila, tem exatamente esse trecho, que é o principal objetivo da marcação ao mercado. O que a gente faz na marcação ao mercado? E aqui, antes de subir aqui, deixa eu só falar aqui por que não é a letra C. A letra C está falando que é precificar os ativos pelo preço de aquisição. E a marcação de mercado é precificar os ativos no preço de hoje, não é lá na data de aquisição. Então, eu preciso precificar os ativos na data de hoje para que, se algum cotista venda ou compre ações, ele não pague a mais nem a menos pelo preço do valor da ação. Então, eu preciso precificar a ação diariamente, fazendo a marcação de mercado, para que esse preço seja correto e evite a transferência de riqueza, ou seja, eu pagar mais ou menos por um fundo, por um título no fundo, que como ele não está precificado, então ele pode estar no preço hoje e eu pagar um valor menor ou maior nele. Então, ele tem que estar marcado a mercado com o valor estipulado, exatamente para não haver nenhuma possibilidade de pagar a mais ou a menos pelo ativo, tá bom? Tudo bem aqui, o Ítalo? Então, a precificação não é na data de aquisição, é na data de hoje, tá? Então, por isso que eu tenho que fazer a marcação de mercado diariamente, porque diariamente nós temos cotistas vendendo ou comprando as nossas cotas, tá bom? Beleza, vamos para o exercício 8, pessoal. Esse é de cálculo também. Vocês estão vendo que a gente está intercalando aqui teoria e cálculo. Lembrando que a de cálculo precisa da teoria, tá bom? Pessoal, este exercício vai exigir que vocês coloquem aí mais casas decimais na calculadora, tá? Podem colocar aí 4 casas. Vamos trabalhar com 6. Vamos trabalhar com 6 casas, que são os mesmos, as casas que estão aqui nas alternativas, tá? Então, eu não sei se todo mundo sabe aumentar o número de casas. A gente aperta aqui, ó, o F laranja e o número 6. Daí eu aumento o número de casas para 6 casas decimais, tá bom? Uma dica aqui, pessoal, aqui é necessário fazer uma equivalência de taxas, tá? Vocês estão vendo que essa taxa aqui de administração de 2%, ela está ao ano, tá? E lembre-se que a taxa de administração ela é debitada ali diariamente no saldo do patrimônio líquido do fundo, tá? Então, se ela é diariamente, eu preciso fazer uma equivalência dessa taxa de 2% ao ano para passá-la para dia, tá bom? Bom, vamos fazer juntos, pessoal? Tem gente aqui me pedindo, falando que não conseguiu fazer, pedindo para fazer na HP, tá? Então, a resposta correta aqui é a letra A de aprovados. Esse número está muito apertadinho ali, né? Confundindo aqui com a letra C, porque a diferença está aqui nas 3 últimas casas decimais. Então, por isso que aqui é necessário a gente ter aberto aí com 6 casas decimais, tá bom? E aqui eu vou mostrar para vocês o racional do exercício e vamos fazendo aqui na calculadora, tá bom? Então, vamos fazer juntos aqui, que a gente... eu pego o patrimônio total. Então, vou colocar aqui o conceito para vocês de patrimônio líquido e valor de cota, tá? Então, olha só, Rayane,
E subtraio... Exatamente, você vai tirar aí a taxa de administração referente ao dia, não é isso? Perfeito. E subtrai os outros custos e divide pela cota. Perfeito. Então, aqui, pessoal, primeiro, qual que é o conceito de patrimônio líquido no fundo? Então, é o valor de mercado da carteira, tá? O valor que ela fechou, mais o valor a receber, né, da rentabilidade de ontem, menos as despesas, incluindo, inclusive, a taxa de administração. Então, é exatamente o raciocínio que você colocou aqui, tá, Rayane? Bacana. Então, isso é o conceito de patrimônio líquido. E o valor da cota vai ser o patrimônio líquido dividido pelo número de cotas, tá? Aqui é importante a gente lembrar, pessoal, que tem uma pegadinha em prova que o valor da cota, patrimônio líquido dividido pelo número de cotistas. Não, não é de cotistas. É dividido pelo número de cotas, tá? Então, tem questão na prova de teoria que traz essa pegadinha para a gente, muita atenção, tá? Então, o primeiro ponto aqui, a gente vai precisar calcular o patrimônio líquido, e depois, com esse patrimônio líquido em mãos, eu divido pelo número de cotas e a gente consegue, então, resolver esse exercício, tá? Então, para fazer juntos aqui, eu vou fazer primeiro assim. Primeiro ponto é a equivalência de taxa. Como eu falei com vocês, a taxa de administração ela é expressa ao ano e a gente precisa transformar ela ao dia, porque a taxa de administração ela é debitada ao dia no patrimônio líquido. Então, como é que a gente faz essa equivalência de taxa? Então, a gente pega a taxa que eu tenho aqui ao ano, eu tenho 2% ao ano, um ano tem 252 dias úteis, que é o que trouxe ali o exercício, o ano base, e eu quero saber para um dia. Então, R/S, ele vai calcular para mim 07858, tá? Se tivesse com 4 casas, daria 007859, mas enfim. Então, eu vou armazenar aqui esse valor na minha caixinha 1 aqui, tá bom? Então, agora que eu tenho a minha taxa ao dia, eu vou pegar o meu patrimônio, o patrimônio líquido de 1 milhão, e aqui está falando que a carteira ela valoriza em D-1, e para o dia de hoje ela vai ter uma valorização de 6 mil. Então, isso aí é o que eu vou receber, que eu vou somar ainda. A taxa de administração de 2% sendo calculada na base de 252 dias ano, sobre o patrimônio do dia anterior, que é acima de 1 milhão. Então, eu vou pegar agora o meu 1 milhão. Aqui só está 1 milhão. Vou fazer um ajuste aqui na vírgula, aqui, mas aqui está 1 milhão, tá, pessoal? E aqui a gente vai fazer o que agora? Agora eu vou chamar a minha taxa de administração, que é o percentual, e já vou tirar a minha taxa de administração. Então, a taxa de administração ela deu R$ 78,58. Então, essa que foi a minha taxa de administração que eu vou guardar aqui na gavetinha 2, tá bom? E agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a conta pegando lá o meu patrimônio líquido, eu vou subtrair o que eu tenho de taxa de administração, que está na minha gavetinha 2, eu vou subtrair a taxa de auditoria, que é o 330, eu vou subtrair o meu despesa de custódia, que é R$ 500, e agora eu vou somar o que eu tenho para receber, que é a valorização das minhas cotas de ontem, que é os R$ 6 mil. Então, somando, eu tenho aqui 100.509, depois no intervalo eu ajusto aqui a configuração, tá, gente? Eu tenho 100.500, desculpa, 1 milhão e 5 mil e 091,415. Então, agora, pegando esse valor e dividindo pelo total de cotas, que é de 10 mil cotas, a gente vai ver que o valor de cada cota vai dar de 100,509142, que é a resposta A. André, por que não deu exato 100,509144? Porque aqui no exercício, pessoal, ele pergunta qual é aproximadamente o valor da cota, tá? Então, quando fala aproximadamente, pode dar essa divergência sim, tá? Por isso que a gente teria que trabalhar com 6 casas decimais, para não confundir aqui com a resposta da letra C, tá?
que tem uma diferença de casa decimal já lá na terceira casa decimal. Então, o racional do exercício está aqui neste quadro aqui, exatamente o que a gente fez, mas eu quero perguntar para vocês aqui se ficou alguma dúvida, se querem que refaça algum ponto aqui, coloquem no chat aí para mim. Rayan, ficou claro aqui em relação à sua dúvida? Exatamente. Você tira a taxa de administração, o exercício está pedindo para tirar a administração do patrimônio líquido do dia anterior. Quem falou isso foi o exercício. Então, por isso que eu fiz em cima de 1 milhão, tá bom? Isto, é isso aí. Mais alguma dúvida, gente? Se não aparecer nada no chat, eu entendo que está ok. Então, vamos em frente. Bora lá, exercício 9. Espera aí, desculpa, gente, desculpa aqui, tá? Lorena, você quer que refaça aqui o passo a passo? Você quer que faça na calculadora ou eu posso passar no quadrinho que está aqui na tela? Ah, já pegou? Ficou claro, Lorena? Certinho? Então tá. Se tiver alguma dúvida, me fala, tá bom? Vamos lá, gente, exercício 9, tá? Aí na tela para vocês. Os cálculos em fundo, pessoal, não tem nenhum cálculo complicado. A gente pode ter um cálculo mais chatinho, que são cálculos mais extensos, tá? A gente vai chegar num exercício que vai exigir muito mais cálculo, mas são todos cálculos simples. Mas a gente precisa, às vezes, fazer muitos cálculos no mesmo exercício, tá bom? Mas não tem nenhum cálculo complicado em fundo, tá bom? Fiquem tranquilos aí. Boa aí, Rayan. Bom, então já que eu dei a cola, bora lá? Ó, o cliente possui 10 milhões em ações e 10 milhões divididos entre LCA e LCI, e tem como objetivo gerir sua carteira de forma a reduzir gastos com impostos e custos de transações. O profissional aconselha esse cliente deveria recomendar investir tais ativos através de... Então, a alternativa correta é a letra D de dado. Por que a letra D de dado, André? Gente, olha só, esse cliente ele tem 10 milhões em ações, bacana, vai ter o seu imposto de renda aqui, mas ele tem 10 milhões divididos em LCI e LCA, né, que são letras lá do agro e de imóveis, que a gente sabe que para a pessoa física ele tem a isenção de imposto de renda. Então, esse cliente ele quer se beneficiar dessa isenção, ele não quer perder essa isenção. Então, quando vocês pensam na possibilidade de sugerir para ele a letra A, clube de investimentos, letra B, fundo exclusivo, letra C, fundo multimercado, nós estamos tirando esse benefício do cliente, porque se ele aplica em qualquer fundo, o fundo é um CNPJ, ele perde esse benefício. Então, para que ele tenha o benefício, ele tem que manter a aplicação dele no CPF. E, para isso, ele vai contratar uma carteira administrada, porque a carteira administrada ela não é um fundo, ela trata-se de um serviço de gestão, é uma consultoria de apoio ao cliente para apoiá-lo e direcionar ele dentro do cenário econômico e, de acordo com o perfil desse cliente, quais seriam os melhores investimentos. Então, a carteira administrada, como é um serviço, e se ela direciona esse cliente, né, a manter aqui, por exemplo, o LCA e o LCI, o cliente não perde os seus benefícios. Agora, se ele aplicar em qualquer outro fundo, ele vai perder o benefício, porque o fundo ele não tem essa isenção de imposto de renda. Então, por isso que é a letra C, a letra D de dado, tá? Tem um ponto aqui importante, que algumas respostas vieram como fundo exclusivo, letra B. Tá? Então, o primeiro ponto está errado por quê? O fundo exclusivo ele é um CNPJ, então ele não tem a isenção de imposto de renda, o cliente vai perder o benefício. Além disso, a gente não pode confundir carteira administrada com fundo exclusivo. O fundo exclusivo, além de ser um CNPJ, ele é para um cotista único. Tá? Então, ele é para um único cotista. E, além disso, ele é indicado para profissionais, investidores profissionais. Então, não confundam fundo exclusivo, que é para um cotista único, com carteira administrada, que é um serviço de consultoria de apoio ao cliente. Tudo bem aqui, gente? Quem não marcou a letra D de dado, alguma dúvida?
A maioria acertou, tá? Mas eu vi aqui 2 ou 3 respostas caindo na armadilha aqui do fundo exclusivo. Não confunda. Me dê um ok aqui. Quem errou no chat, só para eu ficar tranquilo. Boa também, Ana. Então, vamos fazer esse aqui, pessoal. Todo mundo que respondeu, respondeu certo, tá bom? É como eu falei com vocês, exercício de fundos, teoricamente, são exercícios simples. Eles exigem algum cálculo, mas não tem nenhum cálculo que pega, nenhuma... O que tem mais pegadinha é em relação ao conceito, tá? Então, vamos lá. O investidor investiu 63 mil em um fundo de investimento de renda fixa de curto prazo. Gente, aqui eu não estou conseguindo, porque eu não tenho aqui a mesma tecnologia do Davi para grifar, né? Eu sei que ele grifa durante a aula, então grifem aí, tá? Curto prazo. Então, essa informação você não pode se perder durante o exercício. Na data da aplicação, o valor da cota para a convenção era de R$18. Após 5 meses, no último dia de novembro, esse é o exercício é o mesmo que a gente fez anteriormente, né, gente? Houve uma antecipação de imposto de renda, sabendo que, nesta data, o valor da cota era R$20. Quantas cotas o investidor ficou após a dedução? Então, se vocês entenderam o exercício anterior, boa aí, Rafa, também, tá, Rafaela, certinho, tá? Se vocês entenderam o exercício anterior, vocês acharam nesse exercício 3.430 cotas, tá? E qual que é o racional do exercício, André? O mesmo racional que nós discutimos. Quantidade de cotas, 63 mil, e aí eu dou Enter para armazenar e divido por 18. Por quê? Eu tenho aqui o meu valor investido e quero dividir por 18 para eu saber quantas cotas eu comprei. E aqui, de fato, eu comprei 3.500 cotas. Beleza. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essas 3.500 cotas e vou multiplicar por 20. Por quê, André? Porque hoje o valor da minha cota, agora no final de novembro, ela está R$20. Então, eu preciso saber quanto que eu tenho em valor hoje para eu descobrir qual foi a rentabilidade aí da minha aplicação. Então, eu pego 3.500, multiplico por 20 e eu acho 70 mil. Ora, se eu tenho 70 mil hoje e eu comecei com 63, significa que eu tive de rentabilidade R$7.000. Bacana. E agora, André? Agora eu vou ter que abater o imposto de renda. E aqui, gente, é crucial marcar no exercício as informações. É curto prazo ou é longo prazo? Se fosse longo prazo, seria 15%. Como está no curto prazo, é 20% imposto de renda. Todo mundo sabe disso. Então, 20% de 7 mil me dá R$ 5.600 limpo, já tirando os 20%. Tá? Então, se eu fiquei com... depois do Come Cotas, eu fiquei aqui com 5.600. Então, somando meus 5.600 com o valor inicial que eu tinha de 63 mil, eu passo a ter, então, após o Come Cotas, R$ 68.600. Dividindo por R$20, que é o valor da cota hoje, eu vou ter um total de cotas de 3.430 cotas, pessoal. Então, é um exercício simples, que exige alguns cálculos, exige um conceito em relação ao IR no Come Cotas, e eu quero perguntar para você se ficou alguma dúvida, me dá um toque aqui no chat. Não fiquem com dúvida nesse tipo de exercício, porque com certeza vai cair exercício desse na prova, tá, gente? Precisa fazer na calculadora? Querem tirar alguma dúvida em algum ponto aqui? Ou então ninguém trouxe nada, vamos em frente, tá bom? Pessoal, a calculadora está aqui, eu coloco o racional no quadro, mas qualquer dúvida, André, eu não entendi esse cálculo, me fala que eu jogo aqui na calculadora e faremos juntos, tá bom? Bora lá para a gente fazer mais um antes do intervalo? Exercício 11 é um exercício de conceito, e aí a gente faz aqui um intervalinho. Ok, aí, Ryan, tá certo, Larissa, show, Jéssica, Glicéria, Lore, a Ana, o Ítalo, Diego. Então esse exercício que já matou, né, gente? Bacana. Então, ó, é característica de um fundo com gestão ativa, tá? Então, a resposta certa é a letra B, e vamos entender aqui por quê, tá, pessoal? Então, assim, característica de um fundo de gestão ativa. Ter estratégias de investimentos mais defensivas. Não.
A gestão ativa ela quer superar o bem, então ela não tem estratégia defensiva. Isso é uma característica da gestão passiva, que é acompanhar. Letra B, ter estratégias de investimento que visem rentabilidade superior a um determinado bem. Show, gostei dessa alternativa. Letra C, ter a estratégia de investimentos que visem replicar um determinado bem. Essa é exatamente a característica da gestão passiva. Letra D, ter estratégias, né, a gestão ativa, ter estratégias de investimentos voltada para a ED, para a posição. Isso é verdade, a gente usa o fundo ativo como proteção, só que não é só proteção, a gente também usa para alavancagem e para posicionamento. Então, como aqui ele só colocou como se fosse proteção, por isso que fica errado, porque ela é usada para proteção, alavancagem e posicionamento. Então, aqui a resposta correta e completa que está é a letra B, que é uma resposta que todo mundo, né, conhece, que é superar um determinado bem, tá bom? Ok, vou deixar na tela aqui já a número 12 para a gente ir pensando. Todo mundo aí? Então, vamos ver esse exercício aqui, ele também é bastante simples, e acho que vocês falaram disso bastante durante a aula, né? Qual das alterações em fundos de investimento não podem ser efetuadas sem aprovação da Assembleia, tá, gente? Então, o que a gente não está muito bom? Ok. Então, pessoal, qual das alterações abaixo não podem ser feitas sem aprovação em Assembleia, tá? Então, vocês viram isso bastante em aula. A questão aqui é a redução da taxa de administração, compra e venda de ativos podem ser feitos sem aprovação de Assembleia. O que não pode é aumento da taxa de administração. Então, esse é um ponto importante, e para aumentar taxas, precisa da aprovação da Assembleia, tá certo? Então, todo mundo acertou aqui, o conceito está certinho, então vamos em frente, tá bom? 13. Está tendo divergência na resposta desse exercício, tá, gente? A dica aqui é não vamos confundir aplicação em ação com aplicação em fundos de ações, tá bom? Bacana, pessoal. Responsável pelo recolhimento do imposto de renda no fundo de ações, tá? Então, quem faz aqui esse recolhimento? Então, a alternativa certa é a letra C, o administrador do fundo. Então, não é o custodiante, não é o gestor do fundo, e a dúvida ficou entre a letra C e a letra D. O ponto aqui é que a letra D é o próprio cotista através de DARF, ela está errada, porque o próprio cliente faz através de DARF quando ele aplica em ações. E aqui nós estamos falando de fundo de ações. E eu lembro muito bem lá naquele dia que eu estava lá, o Davi contou para vocês que quem recolhe fundos, tá? O imposto de renda em fundos, é sempre o administrador do fundo. Então, não confundam com aplicação direta lá em ações, que de fato aí é o cliente através de DARF, tá bom? Então, aqui eu coloquei para vocês aqui que o administrador ele tem essa função, entre outras, e uma das funções do administrador ele é recolher impostos, IR, IOF e taxas. Tudo bem aí para quem errou? Entendeu por que vocês confundiram com a letra D? E dá um ok aqui no chat. Tiveram algumas pessoas que colocaram letra D para mim aqui. A letra B também não é, porque o gestor do fundo ele cuida do portfólio lá de títulos aplicados, dos ativos, tá? Ele não cuida de recolhimento. Quem cuida de recolhimento, de fato, é o administrador, ok? Beleza, então, aí, já recebi o ok das duas pessoas, tá? Então, vamos em frente. Vamos no 14. O 14 também é um exercício parecido com o que a gente já fez, para a gente exercitar e não ter dúvida nesse tipo de exercício, tá? Então, vamos lá, pessoal. Em setembro de 2019, o investidor adquiriu cotas de um fundo de renda fixa de curto prazo, então marquem aí o curto prazo, no valor de 75 mil. No último dia de novembro, o valor do fundo estava em 92 mil. Qual é o valor que esse cliente terá no primeiro dia útil de dezembro? Então, a resposta correta, de fato, é a letra A, de aprovados, por isso que eu falei que era para consagrar a aprovação de vocês, 88.600. E vamos ver aqui qual que é a lógica desse exercício, tá? E aí, quem não acertou,
Se me ficar na dúvida, me fala aqui, tá? Então, primeiro ponto, o cliente ele tinha lá no início 75 mil e ele fechou aí o final de novembro, no último dia de novembro, ele fechou com 92 mil. Então, aqui o exercício está até mais simples, que eu não preciso calcular a quantidade de cotas. Ele já me deu quanto que eu tinha e quanto que eu tive no final lá, no último dia de novembro. Então, eu faço aqui um cálculo para ver qual foi o meu ganho, 92 mil menos 75, que me dá aí um rendimento de 17 mil. Bacana. E aí? E aí que eu vou agora aplicar o imposto de renda em cima do rendimento, né? E aí, em cima desses 17 mil, eu vou aplicar o imposto de renda lá do Come Cotas, lembrando que eu estou falando de um fundo de curto prazo. E o curto prazo a gente sabe que é 20%. Então, dos 17 mil, eu tirando os 20%, eu fico com um valor líquido de 13.600. Ok. Se eu tinha, então, 75 mil somando com os 13.600, bacana. A resposta correta cai para 88.600, tá? E aqui o ponto, pessoal, importante, mais uma vez, não errem, porque esse tipo de exercício ele é muito simples. Não podemos errar aqui no conceito. O curto prazo ele é 20% de R no Come Cotas e o longo prazo é 15%. Tá? Então, essa aqui tem que ser uma questão garantida por vocês na prova aí, tá certo? Alguma dúvida? A colega que estava com dúvida já me deu um ok aqui. Podemos seguir? Então, vamos para cima. Quando ocorrem novos aportes em fundos, cabe ao gestor. Então, pessoal, se teve aportes, é óbvio que o gestor ele vai ter que comprar títulos, né? Porque ele teria que vender se fosse resgates. Aí, para pagar o resgate, eu tenho que vender títulos para pagar o cotista. Se teve aporte, eu vou pegar esse dinheiro e vou comprar títulos. Então, com isso, eu já elimino a letra C e a letra D. Agora, eu fico entre A e B. E aí, eu compro títulos, os ativos, de acordo com a política do fundo, ou eu compro títulos com liberdade total para escolha? Então, a resposta correta é a letra A, né, gente? O gestor, ele precisa seguir a política do fundo. Então, ele não tem essa liberdade de escolha. Ele tem que seguir, ele vai comprar títulos dentro da política do fundo. Por isso, a resposta correta é a letra A, comprar ativos de acordo com a política do fundo. E aqui todo mundo acertou. Parabéns, A de aprovados, que é o que vai acontecer, tá bom? Então, bora lá, vamos para a questão 16, agora entrando em previdência. Pessoal, essa questão aqui, deixa eu ver aqui se teve mais acertos. Isto, Lore. Verdade, viu? Essa questão aqui, a grande maioria errou, tá? É uma questão que tem uma pegada aqui de conceito, e esse conceito a gente vai entender aqui agora. E a gente precisa ficar muito atento, porque também, quando eu fiz também o meu curso, eu também errei essa questão e depois eu entendi que é só um detalhe aqui que a gente não pode esquecer, tá? Então, o cliente aos 45 anos, isto, bacana aí, o cliente com 45 anos, ele possui um VGBL na tábua atuarial AT 83, então de 1983. O objetivo desse cliente é converter a renda em por prazo certo. Então, marque esse prazo certo aos 60 anos de idade. Ele recebeu uma proposta de portabilidade para um fundo igual, com taxa de administração menor, né? Parece um bom negócio. Qual é a melhor recomendação para esse cliente? Tá? Então, ele vai fazer uma portabilidade porque ele recebeu uma oferta aí de uma taxa de administração menor, e isso, de fato, pode ser bom para o cliente, porque ele vai ganhar mais nesse fundo. E aí, a recomendação correta para esse cliente, pessoal, é a letra A. E a maior parte de vocês aqui errou essa questão, tá? Por que vocês erraram? A maior parte colocou a letra C, migrar apenas se a tabela atuarial for igual ou mais antiga que a T83. E, de fato, vocês estão corretíssimos, tá? Quando vocês falam que lembrando que quando a gente faz a portabilidade, muda a tábua atuarial do cliente. Então, tem que tomar muito cuidado ao ofertar a portabilidade para o cliente, porque a tábua atuarial ela passa a vigorar a mais recente. E a mais recente é de 2015, que é a BR-EMS de 2015. E isto muda o valor de cálculo do benefício do cliente, tá? O ponto aqui, pessoal, principal é o seguinte: a tábua atuarial ela é importante se o cliente tiver num plano de renda vitalícia.
Quando é o prazo certo, a tábua atuarial ela não é mais importante, porque já está combinado o prazo certo de pagamento do benefício. Então, aqui, quando o cliente tem o plano vinculado ao recebimento do benefício de forma vitalícia, aí, de fato, seria a letra C. Seria vantajoso só se fosse igual ou mais antiga. Mas como a gente está falando de prazo certo, não muda o cálculo do cliente. Então, no prazo certo, independe a tábua atuarial. E este é o ponto que vocês precisam lembrar. Por isso que a resposta certa é sim. De fato, pode migrar o plano, porque vai ser melhor para você, porque tem uma taxa de administração menor, independente da tábua, porque o seu plano você contratou com o prazo certo. Tá bom? Então, lembrem-se que a tabela atuarial ela impacta sim, mas se o plano for para cálculo com renda vitalícia, porque aí isto muda o cálculo do benefício para o cliente para o futuro. No prazo certo, não. Tá bom, pessoal? Tudo bem aqui, gente? Esse é um ponto que vocês não podem esquecer, tá, gente? E é por isso que é importante fazer o exercício, porque a gente vê alguns pontos que às vezes passa despercebido ao longo da aula, tá bom? Um parênteses que eu quero abrir aqui. Nós que somos gerentes de banco, cuidado ao fazer portabilidade para o cliente, tá? Muitas vezes o cliente está com um plano de renda vitalícia, eu faço a portabilidade para bater meta, eu mudo a tábua atuarial do cliente e ferro ele, porque aí refaz um cálculo de um benefício e fica menor o benefício do cliente. Então, muita atenção, tá, gente? É uma questão aqui de ética e de profissionalismo, tá? Fazer portabilidade certa. Tudo bem? Vamos em frente? Exercício 17. Isso aí, Diegão. Agora vocês não vão esquecer mais. E esse tipo de questão, ele pode cair na prova, tá? Prazo certo, a tábua não importa. Vitalícia importa. Tudo bem? Respondendo o colega aqui. Esse exercício é decoreba, tá, gente? Não tem jeito. Eu custei a entender, mas quando o Davi me deu a luz, aí matou. Eu não esqueci mais como que a gente atribui esses nomes aí quando a gente está fazendo o resgate ou aplicação, tá? Pessoal, aqui, vamos falar desse exercício. Aqui é uma questão de decoreba, tá? Danilo, tá? Aqui é uma questão de decoreba e a gente vai entender isso aqui agora. Então, eu vou dar a dica que o Davi me deu e aí matou a questão, tá? Ó, em 2018, o cliente pessoa física fez duas aplicações em previdência. Um no PGBL, com tabela regressiva, e outro no VGBL, com tabela progressiva. Em 2019, ele fez o resgate total dos dois planos. Agora, ele precisa declarar no IR. Então, como que faz essa declaração do imposto de renda, né, gente? Então, olha só. Esse cliente, ele resgatou as aplicações, tá? Então, ele resgatou e precisa declarar no IR. Então, a dica, toda vez que o cliente resgata, tá? O que manda para a gente definir como que eu lanço no IR é exatamente a forma com que eu defini ali a minha tabela do imposto de renda. Então, o que vai mandar aqui é se eu fiz tabela regressiva ou progressiva. Então, no resgate, o que manda é a tabela de R que eu defini para o meu investimento. Agora, quando eu aplico, o que manda é o produto. Tá? Então, nós vamos fazer um exercício do produto daqui a pouco. Então, neste momento, como ele fez um resgate, o que manda é a tabela que eu utilizei. Então, como eu fiz aqui no PGBL, eu escolhi uma tabela regressiva, e no VGBL eu escolhi uma tabela progressiva, então a resposta correta é a letra D de dado. Por quê, André? Porque na tabela regressiva, eu vou lançar como um rendimento sujeito à tributação exclusiva. Tributou, acabou. Eu não tenho que fazer nenhum mais tipo de ajuste aqui. Então, toda vez que eu faço o investimento e eu resgato, se for na tabela regressiva, eu lanço como rendimento sujeito à tributação exclusiva.
E no segundo caso, o VGBL, quando eu contratei na tabela progressiva. Então, quando eu resgato o produto da tabela progressiva, eu vou lançar como rendimento tributável recebido do PJ. Por quê? Eu vou lançar como um rendimento que vai ser tributável, porque eu paguei 15% e agora eu preciso fazer um ajuste. Tá? Então, a dica aqui nesse exercício é tabela regressiva. Eu lanço como rendimento sujeito à tributação exclusiva, porque aqui não tem mais nenhuma compensação, está pago o imposto de renda já, quando eu resgatei. E quando eu estou falando de resgate que foi contratado na tabela progressiva, eu lanço como rendimento tributável, porque aqui ainda eu terei que fazer ajuste. Então, eu tenho que lançar lá na parte de renda, para que seja feito o cálculo do ajuste no imposto de renda. Marcelo, mas ficou claro agora? Então, gente, no resgate, o que a gente olha? O produto ou a tabela que foi contratado? Escrevam para mim no chat aí. Boa, Larissa. Bora lá, gente. Mais gente colocando. No resgate, eu olho o produto ou a tabela? Boa, Rafa. Isso aí. Mais um, pelo menos, aí. Marcelo, Daiana. Show, gente. É isso aí, tá? Daqui a pouco vai ter um exercício que é aplicação. Aí, na aplicação, eu vou olhar o produto. Então, vamos em frente, que a gente vai entender aqui. Então, o que eu já expliquei para vocês. No regime progressivo, eu devo lançar como renda de sujeito à tributação exclusiva, porque já foi pago o imposto de renda e pronto. E no progressivo, que é o compensável, eu lanço aqui como rendimento tributável. Então, eu vou lançar lá como renda, porque eu ainda preciso fazer o ajuste, o complemento do imposto de renda daquele resgate. Tá? Bom, vamos fazer o exercício 18? Falou, Diego. Então, vamos fazer o exercício aqui juntos. Um investidor deseja, na sua aposentadoria, uma renda vitalícia de 10 mil. Eu também quero. Sabendo que o INSS pagará uma aposentadoria de 2.800, quanto ele precisará ter acumulado? Considere que a taxa de aplicação renderá 0,60 ao mês e o imposto de renda sobre as aplicações é de 15%. Tá? Então, aqui, pessoal, todo mundo que respondeu acertou. A resposta certa é a letra A de aprovados, tá? Parabéns. E aqui, neste exercício, trazendo para vocês o conceito de perpetuidade, né, que é o termo utilizado aí para designar aí renda vitalícia, né, duração infinita. Eu vou pegar o meu montante para calcular aqui. Para calcular o montante, eu pego o meu valor mensal que eu quero e divido pela minha taxa, tá? Então, se eu quero ter 10 mil reais, eu quero ter 10 mil reais lá na frente, mas 2.800 virão do INSS, então quanto que eu preciso acumular para ter essa diferença de 7.200 reais? Então, o primeiro ponto nesse exercício, eu vou pegar os 10 mil que eu quero ter de renda e vou subtrair os 2.800 que já vai vir do INSS. Isso já está certo, bacana. Então, eu preciso ter um montante que me dê uma renda aí de 7.200. Então, no cálculo de perpetuidade, eu pego o meu 7.200 e divido por 0,60% e multiplico por 100. Então, na verdade, o cálculo de perpetuidade, a gente vai fazer assim. A gente pega aqui, ó, primeiro eu quero ter 10 mil, beleza. Só que eu já tenho aqui 2.800 que virão do INSS. Então, eu preciso ter um montante e eu preciso aí um montante que me gere uma parcela adicional de 7.200. Então, quanto que eu tenho que ter de montante? Eu pego a parcela que eu quero, Enter, e divido pela minha taxa de aplicação, que é 0,60. Divido. E agora eu multiplico por 100, porque é 0,60%. Então, eu multiplico por 100 e vai me dar aqui um total... Gente, aqui só está desconfigurado, mas é 1.200.000, tá? Então, ela me dá aqui um montante de 1.200.000, exatamente para que eu consiga essa renda aqui de 7.200. André, e o imposto de renda? Então, pessoal, no exercício ele não falou de taxa líquida, ele não falou que ele queria do líquido. O líquido a gente calcula quando ele pede, quando a gente vai calcular a parcela mensal. Ah, quanto que o cliente vai ter de parcela mensal e líquida?
aí a gente precisa bater o imposto de renda. Neste caso, ele não pediu líquido. Então, toda vez que a gente vai calcular esse cálculo do montante de perpetuidade, a gente calcula com a taxa bruta. Então, neste caso, considerando aqui uma parcela mensal que ele precisa de 7.200 a uma taxa de 0,60, ele precisa ter um montante acumulado de 1.200.000, tá? Mari, 10 menos coloquei, 7, PMT e tal, deu certo também. Não, Mari, pode ser feito também assim, tá? Pela calculadora, pelas teclas financeiras aqui em cima, tá? Essa forma de cálculo aqui, ela é mais simples, tá? Porque toda vez que você quiser calcular um montante, basta você pegar o valor da parcela que você quer ter, dividir pela taxa e multiplicar por 100. Então, a parcela, e também daria para fazer pela teclas financeiras, tá? Eu pego o meu 7.200, divido pela taxa, que é 0,60, e multiplico por 100 para ver qual é o meu montante, que dá 1.200.000. Tudo bem aqui? Ítalo, normalmente a perpetuidade, ele sempre calcula com valor bruto, tá? Eu não vi nenhum exercício que pedia valor líquido. O valor líquido, o exercício, normalmente ele pede se for para a gente calcular a parcela mensal, tá? Qual que seria a parcela mensal que o cliente vai ter caso ele tenha um montante de 1.200.000? E aí ele pode pedir, saber o valor líquido, tá? Então, para cálculo da perpetuidade, eu não vi nenhum exercício que pedisse de forma líquida. É sempre calculado com o montante com a forma bruta, tá certo? Não, você não vai ver nenhum exercício que vai pedir o montante de forma líquida, tá? Vou para o exercício 19. Que bom, obrigado, Ítalo. A participação de vocês dá mais dinamismo à aula, tá, gente? Então, é por isso que eu peço a participação, que fica dinâmico, né? Porque senão fica uma coisa monóloga, fica ruim. Bora lá para o exercício 19, e aqui a gente já matou esse exercício lá atrás, né? Porque aqui, ao contrário do exercício anterior, aqui não é resgate, aqui nós estamos falando de aportes, contribuição. Então, quando a gente olha a contribuição, para declarar no imposto de renda, eu tenho que olhar qual foi o produto que eu apliquei. Ok aí o Rayan. Ok também para Lorena. Ô, gente, esse tipo de exercício ele confunde mesmo, mas se vocês pegarem agora a dica que eu trouxe, aí tem que decorar, não tem jeito, tá? Não tem jeito. E esse exercício vai cair na prova de vocês. Ou um exemplo de resgate, ou um exemplo de aporte, tá? Vai cair. A maioria está acertando, tá? Mas tem algumas alternativas erradas aqui aparecendo, tá? Glicério, ok. Dayana, ok. A Lorena também, ok. O Rayan, ok. A Dayana, ok. Marcelo também, parabéns. Opa, já subi aqui. Então, bora lá, gente. Quando a gente tem aqui, em relação às contribuições, os aportes, o PGBL e o VGBL, tá? Eles são declarados no imposto de renda, respectivamente, como? Então, a alternativa correta aqui, pessoal, é a letra B de bola, tá? Por quê, André? O PGBL, como a gente sabe, ele tem um benefício fiscal. Então, se ele tem um benefício fiscal, ele vai entrar lá na minha parte de pagamentos efetuados. Lá no imposto de renda, eu não lanço lá o médico, dentista, educação, e vou lançar também meu PGBL, porque eu tenho direito aqui a um abatimento na minha base de cálculo de até 12% da minha renda tributável, né? De acordo com o que eu apliquei. Então, até 12%. Então, para que isso seja abatido, eu preciso lançar o valor aplicado em PGBL no mesmo bloco
de pagamentos efetuados, para que eu tenha direito a esse benefício. Então, o PGBL eu lanço em pagamentos efetuados. Agora, o VGBL ele não tem benefício fiscal. Então, ele entra como um investimento normal. Ó, eu tenho 10 mil em fundos, eu tenho 20 mil em poupança e tenho também 50 mil no VGBL, bens e direitos. Então, essa que é a diferença. O PGBL eu lanço como pagamento efetuado para que eu tenha direito ao meu benefício fiscal e o VGBL eu lanço como bens e direitos, porque é um investimento que eu tenho e eu lanço lá junto com meus demais bens e direitos. Carro, casa, investimentos, só como uma informação para a Receita. Ficou claro aqui, gente? Ó, a dica é aquilo que eu falei. Resgate eu olho a tabela e aportes eu olho o produto. Agora, a gente precisa decorar o nome, não tem jeito. Tá? Então, aqui não tem uma dica, uma música, como o Davi traz para a gente, para facilitar, aqui não tem música. Tá? A gente vai ter que decorar. PGBL, vocês podem pegar assim, ó, P de PGBL é P de pagamentos. Tá? E se o PGBL é pagamentos, então o VGBL é o outro, é o bens e direitos. Tudo bem aqui, gente? Quem errou, me dá um ok aqui no chat. Quem errou, se está ok. Isso aqui também custou entrar na minha cabeça, tá, gente? Eu errava um exercício, errava 2, errei 3, até que o Davi trouxe essa dica e aí facilitou a minha vida. E daí eu não esqueci mais, tá? Bacana, então, todo mundo ok. Vamos agora para o exercício 20. Aportes é produto. E o que é a tabela? A tabela é o resgate. Ítalo, se o exercício falar, ó, o Ítalo resgatou, então você vai ver qual foi a tabela que ele utilizou para determinar. Agora, se falar assim, o Ítalo aplicou, aí você vai olhar o produto que foi utilizado para definir como que eu lanço no IR. Beleza, Ítalo? Ok. Então, vamos para o 20, pessoal. Estamos finalizando já, tá? Gente, o exercício 20, apesar da simplicidade dele, ele é simples, mas ele demanda muitos cálculos, tá? Então, vamos lá fazer o 20. Se vocês não importarem, nós vamos chegar aqui até 11h15. Quem não puder, tudo bem, vai ficar gravado para assistir, mas quem puder, eu vou dar aqui 5 minutos para a gente matar esse 20 aqui e a gente fazer mais um exercício aqui, que é o 21, tá? Então, vamos fazer aqui esse 20, lembrando que ele demanda uma quantidade de cálculos maior. Por quê, André? Porque para cada alternativa eu vou ter que fazer um cálculo para verificar qual que foi ali a alternativa que me deu um melhor valor líquido ali do meu investimento. Ó, ainda não veio nenhuma resposta correta, viu? Vocês vão ter que fazer o cálculo para a letra A, vai ter que fazer o cálculo para a letra B, vai ter que fazer o cálculo para a letra C e vai ter que fazer o cálculo para a letra D, para que vocês consigam enxergar qual é a melhor opção. Então, aqui, para vocês decidirem, vai ter que fazer cálculo para cada alternativa. Por isso que é um exercício trabalhoso, mas ele não é difícil, tá? Ó, então, vamos lá aqui, vamos subir aqui. Pessoal, desiste não. Desiste não, que esse exercício aí é exercício de prova, hein? Não desiste, dá trabalho. Bom, então vamos lá. Ó, primeiro ponto aqui é o seguinte, o cliente ele fez um aporte único de 100 mil, beleza. Ele tem um plano de previdência e o plano tem uma taxa de carregamento na entrada, tá? Num valor e um rendimento bruto de 10% ao ano. Ok. Sabe-se que ele pretende manter esse plano por 5 anos. Qual é a melhor opção para esse cliente? Considerando as taxas de carregamento e administração abaixo. Então, pessoal, nesta ordem, respectivamente. Então, o que a gente precisa fazer nesse exercício? Gente, eu preciso pegar o aporte do cliente, subtrair o carregamento, subtrair a taxa de administração, para eu ver quanto que ele ficou líquido. Então, na letra A, o carregamento é 0 e a taxa de administração é 1,70. Na letra B, o carregamento é 3% e a administração é 1%. Na letra C e na letra D, da mesma forma.
Então, o exercício, o que ele me exige, André? Ele me exige calcular o valor futuro. Quanto que eu vou ter lá no futuro? Para calcular isso, eu vou ter que usar as teclas da calculadora financeira. Mas aí, lembrando, o PV, eu vou lançar sempre o meu aporte aqui de 100 mil, menos o carregamento. Eu tenho que descontar o carregamento, porque ele é pago na entrada. O tempo, que é o N, são 5 anos. E a minha taxa que eu preciso calcular, lembrando que essa taxa ela é o ano e que ela tem uma taxa de administração, eu preciso subtrair, né? Eu preciso fazer aqui uma subtração da taxa de administração para pegar minha taxa líquida. Então, o exercício passa por esses pontos. Qual é o meu PV e qual é a minha taxa? E aí eu vou aplicar esse raciocínio para cada alternativa e eu vou achar que o melhor cenário é a letra C, com um cenário de taxa de carregamento de 2% e administração aqui 1,20, tá? Eu coloquei para vocês aqui numa tela o cálculo de cada alternativa. Então, vamos fazer aqui um cálculo juntos aqui, que é a alternativa C, a correta? Então, ó, no caso da alternativa A, olha para vocês verem aqui que o PV vai ser 100 mil, porque a taxa de carregamento é 0. Na alternativa B, o meu PV é 97 mil. Por quê? Porque meu carregamento é 3. Então, eu tenho que descontar. Na letra C, o meu PV é 98. Por quê? Porque meu carregamento foi 2. E na minha letra D, o meu PV é 99 mil. Por quê? Porque meu carregamento foi 1. E cada alternativa agora tem a sua taxa de administração. Então, o que eu vou fazer? Primeiro ponto, eu vou passar essa taxa de administração de ano para dia. E daí a gente vai fazer aqui fazer uma equivalência de taxa de ano para dia e nós vamos aplicar aí, fazer a subtração para que a gente veja qual é a taxa líquida do cliente. Então, na letra C, por exemplo, acompanhem comigo aqui, por favor, gente. Eu vou fazer primeiro aqui, ó, essa subtração, tá? Desculpa, não vai precisar fazer equivalência, porque a taxa já está ao ano, tá, gente? E a administração aqui também está ao ano, então não precisa fazer equivalência. Aqui a gente tem a taxa ao ano e a equivalência ao ano. Então, vamos fazer juntos aqui a letra C, que é a correta? Então, primeiro ponto, eu tenho uma taxa bruta de 10 e uma taxa de administração na letra C de 1,20. Então, eu preciso fazer aqui a subtração para pegar a taxa líquida. 10 menos 1,20. Então, a gente já sabe que nesse tipo de exercício, a gente precisa fazer o quê? Uma divisão de fatores. Então, eu vou pegar aqui, ó, vamos começar aqui pegando o fator de 10%. 10, Enter. 100 divide 1 mais. Então, esse é o fator da minha taxa de investimento. Eu vou armazenar aqui na minha gaveta 1. Agora, eu vou fazer a mesma equivalência com a minha taxa de administração. A minha administração não é 1,20, então 1,20, Enter, 100 divide 1 mais. Eu vou guardar na minha gaveta 2. Então, agora eu vou fazer a subtração das taxas, que é a divisão do fator. Fator de 10%, Enter, fator de 1,20, divide, e eu acho esse fator aqui de 1,870. Agora, retirando o fator, desfazendo o fator, 1 menos 100 vezes. Então, qual foi a minha taxa líquida aqui? Eu vou colocar ela em 2 casas decimais. A taxa líquida foi de 8,70. Então, olha aqui, a tabela aqui, eu coloquei, a letra C está com 8,70. Então, agora, o que eu vou fazer? Eu tenho aqui o meu PV. O meu PV é quanto, André? É os 100 mil que eu tenho. Enter. Eu vou subtrair o carregamento de 2%. Então, o meu PV é 98 mil na letra C. Então, CHS, porque aqui a gente está falando de desembolso, então eu ponho o 98 mil no meu PV. Qual que é o prazo desse investimento, André? 5 anos, eu ponho no N. Qual é a taxa desse investimento? A taxa líquida é 8,70. A gente acabou de fazer a chala. Eu ponho no I. Então, calculando o FV,
1.487, desculpa, 1.48721,51 reais. Então, 148 mil, quem aplicou 100 vai pegar líquido 148 mil. Eu fazendo esse mesmo raciocínio na letra A, eu achei 148.024. O mesmo raciocínio na letra B, 148.631. O mesmo raciocínio na letra C, 147.972. Então, qual é a alternativa correta? Letra C. Esse é o melhor cenário de investimento para esse cliente. Carregamento de 2% e administração de 1,20, tá? Não precisa equivaler à taxa de juros por 5 anos? Não, porque, na verdade, a equivalência de taxas ela já está aqui ao ano, porque a taxa bruta ela também já é ao ano. Então, se a gente tivesse que fazer, na calculadora, nas teclas financeiras, eu tivesse que fazer aqui a equivalência, era para poder que a gente deixar a taxa e prazo tudo no mesmo prazo. Então, como a taxa já está ao ano e o prazo também está ao ano, não precisa fazer a equivalência, porque o prazo já é 5 anos e a taxa também está ao ano. A equivalência eu vou fazer quando eu tenho prazo ao mês e taxa ao ano, ou taxa ao mês e prazo ao ano. Ficou claro, Rayane? Rayane? E aí eu vou fazer novamente aqui, tá? Vamos fazer juntos aqui. Tudo bem, Rayane? Prazo e taxa já estão na mesma unidade, tá? Ano. Vamos lá, fazendo na HP. Então, bora lá de novo. Primeira coisa, vamos achar aqui, ó, pegando aqui o raciocínio, a gente vai achar qual que é a nossa taxa líquida. Afinal das contas, eu tenho uma taxa bruta de 10% ao ano e eu tenho na letra C uma taxa de administração de 1,20 ao ano também. Então, qual é a taxa bruta? Então, eu preciso subtrair 10 de 1,20. A gente já sabe que, na matemática financeira, essa subtração ela é feita com divisão de fatores. Não é uma subtração simples. Vou usar as palavras que o Davi falava. Nós não estaríamos no curso de CEA se fosse para usar um cálculo tão básico, tá? Então, aqui, nós vamos fazer uma divisão de fatores. Então, qual que é o fator da taxa de 10% aqui, Ítalo? 10 entre 100 divide 1 mais... Esse é o fator, tá? Vou colocar aqui com 4 casas decimais. Esse é o fator da taxa de 10%. Eu vou armazenar aqui na minha caixinha 1, tá? Agora eu vou achar o fator da minha taxa de administração, para que eu possa subtrair as duas. A taxa de administração é 1,20, entre 100 divide 1 mais, achei o fator da taxa de administração. Vou armazenar na gaveta 2. O que a gente viu? Quando eu quero subtrair taxas, eu divido fatores. Então, eu vou dividir o meu fator de 10%, Enter, dividir pelo fator de 1,2. Dividindo, dá o fator de 1,0870. Agora, eu vou desfazer o fator para a gente pegar qual que é a taxa líquida. Então, como é que eu desfaço o fator, André? 1 menos 100 vezes. Deu 8,6957. Deixando em 2 casas decimais, dá 8,70. Ficou claro essa taxa, Ítalo? Calculando a taxa líquida? Dá um ok para mim aí. Show. Agora, Ítalo, que eu tenho a taxa líquida, eu vou calcular qual é o meu valor futuro, usando as técnicas da matemática financeira. Então, tá. Então, 8,70 é o meu I, que é a minha taxa líquida. 5 é o meu N, que é o meu prazo. E o que é o meu PV, André? O meu PV vai ser os 100 mil menos a taxa de carregamento, que foi 2%. Então, 100 mil menos 2% dá 98 mil. 98 mil, eu ponho em CHS, porque eu estou desembolsando, né? Eu estou aplicando o dinheiro, então é um desembolso, eu ponho no meu PV. Então, aqui eu tenho um N de 5, uma taxa de 8,70 e um PV de 98 mil. Quando eu clico em FV, eu vou ter 148.691. Aqui é porque eu deixei a taxa com 2 casas, tá, gente? 8,70. Se eu tivesse deixado em 4, ele teria dado exato aqui 148.721.
Tudo bem agora, Ítalo? Este mesmo cálculo vocês têm que aplicar para o exercício A, para a alternativa A, B e D. E daí vocês vão ver qual foi o maior FV. O maior FV é a opção de investimento mais adequada para o cliente, portanto, é a letra C. Mas é bem complexo. Não, não é complexo, não, sério. É um exercício. Se você, agora que a gente fez a letra C, exercita a letra A, a letra B, para você exercitar esse tipo de cálculo. Este exercício, eu lembro que o Davi falou com vocês lá na sala na semana passada. Um dia que eu estive lá, ele falou que tinha um exercício complexo que tinha que fazer mais contas. Mas a complexidade está na quantidade de contas, tá? Não no raciocínio. Mas ficou claro o raciocínio, Vicéria? Está tudo certo agora? Então, beleza, gente. Então, bora lá para o último exercício para a gente liberar vocês, tá? Mais umzinho aqui. A Rafa tá ok, Diego. Essa aqui tá tranquila, né, gente? Acho que ficou bem claro lá na aula de previdência de vocês, né? Um cliente contratou um plano VGBL com uma tabela regressiva. Clica aqui a palavra regressiva. Após 3 anos, esse cliente veio a falecer. Então, o beneficiário tem direito a receber aquele dinheiro que foi ali utilizado na fase de pagamento, né? Porque ele está ainda na fase de pagamento. Ele está na fase de acumulação aqui ainda. Então, qual que será o imposto de renda que será cobrado, pessoal? Então, gente, na tabela regressiva, tá? Grifa aqui a regressiva, se o cliente falecer nessa fase aqui de pagamentos, temos um benefício que é a alternativa certa, é a letra B de bola, 25%. E qual é o benefício, André? Se o cliente falece na fase de pagamento, pessoal, se ele falecer até 6 anos de quando ele começou a juntar, o beneficiário recebe aquele recurso com um desconto de imposto de renda fixo de 25%. Então, olha bem aqui na tabela que isso é uma vantagem. Porque, teoricamente, a tabela fala o seguinte, ó, se você resgatar com até 2 anos, paga 35%. Se resgatar entre 2 e 4, paga 30%. Se resgatar entre 4 e 6, paga 25%. Então, o que é a regra aqui no plano? Se a tabela é regressiva e se, de fato, o cliente faleceu, a Receita permite que esse beneficiário ele pague não por essa tabela, mas por uma taxa, uma alíquota fixa de 25%. A partir de 6 anos, ele vai pagar a alíquota da tabela. Então, se ele falecer entre 6 e 8 anos, ele vai pagar 20%. Ele vai pagar sempre o que for menor. Mas até 6 anos, a alíquota ela é fixa em 25%. Isto é válido para a tabela regressiva, tá, gente? Por que você está reforçando isso, André? Porque se fosse a tabela progressiva, o beneficiário iria pagar ali os 15% e ia depois ter que fazer o ajuste no imposto de renda, tá? Então, para a tabela regressiva, é que a gente tem esse benefício de uma alíquota fixa de 25%, e se o cliente vier a falecer na fase de acumulação, né, na fase de pagamento, de apenas 25% se ele vier a falecer até 6 anos, tá, da contratação do plano. Tudo bem aqui, gente? Ninguém errou essa questão, acho que esse conceito está bem claro aí, tá? Pessoal, então é assim, tem mais exercícios no simulador, no simulation, vai vir em semana de aprovação, vai vir simulado que o Davi vai passar para vocês, bastante exercício para a gente treinar. Então, esses foram os exercícios que foram selecionados para essa semana, inclusive foi o Davi que selecionou e me encaminhou. Então, agradeço vocês aí a participação, pela essa monitoria de hoje, muito bacana. Pelas respostas aqui, eu percebi que a maior parte de vocês, com certeza, fez mais de 80% nesse dia de hoje aí, quando a gente fala o total de questões. Então, parabéns, vocês estão no caminho certo, já deu certo e todo mundo vai ser certificado com certeza, tá, gente? Obrigado vocês e eu que agradeço aí a oportunidade, tá? Deixa eu só tirar uma dúvida aqui do Marcelo. Explica sobre a progressiva. Marcelo, essa regra aqui que eu acabei de falar, ela vale para a regressiva. Se fosse a progressiva,
a gente vai para a regra normal. O que acontece na tabela progressiva? O beneficiário, o cliente faleceu, então o beneficiário, o que vai acontecer? Ele vai pagar, na hora do resgate, os 15% ali, já vai ser debitado os 15% de IR, e o beneficiário vai ter que fazer a declaração no imposto de renda do ano seguinte para fazer o ajuste, tá? Como funciona normal. Hoje, um investidor, quando ele resgata um PGBL na tabela progressiva, ele não paga 15% e depois faz o ajuste? Então, se o cliente vier a falecer, o beneficiário vai fazer a mesma coisa. A exceção, desculpa, não é exceção, o critério muda na tabela regressiva. Se o cliente falecer até 6 anos, a Receita fixou a alíquota de 25%. Ficou claro agora? Dá um ok aí para a gente. Pessoal, um abraço, então, um bom sábado, bom descanso a todos, tá bom?